Boa noite, senhores, senhoras, vereadores, ao público presente, ouvintes da rádio, a todos uma excelente reunião. Sobre a bênção de Deus e das leis que regem o país, declaro aberta essa sessão. Em atenção às disposições regimentais, peço à primeira secretária, vereadora Ivanise Mendes, que faça a chamada dos vereadores. Adriana Lemos Caixeta Vieira. Presente. Ana Teixeira. Presente. Daniel Batista Domingues. Presente. Dirce Alves Silva. Presente. Eupídio Garrone Alves. Presente. Erivelto Anjo dos Santos. Presente. Gélica Alves Bianchini dos Santos Lemes. Presente. Ivanise Tavares Mendes Aguiar. Presente. Juliano Pereira Campos. Presente. Laudicéia Ribeiro de Souza Maciel. Presente. Messias Ferreira Martins Melão. Presente. Paulo Sérgio Teodoro Paulinho da Ambulância. Presente. Reinaldo Conde Siqueira Canela. Presente. Verificado o quórum regimental, declaro aberto a 24ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Machado, do primeiro período da sessão legislativa do ano de 2025. A ata da sessão anterior encontra-se em discussão. Enquanto em votação, os vereadores que for favorável permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Peço ao assessor Daniel Vasconcelos, por favor, que inicie a leitura do dia, com ofício do Executivo. Excelentíssimo presidente, vereador Messias Ferreira Martins Melão. Em atenção ao requerimento 217/2025, encaminhado ao município, sirvo-me do presente para pedido da Autarquia Municipal, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, solicitar a dilação do prazo de resposta deste requerimento, uma vez que a resposta ainda está sendo providenciada. Atenciosamente, Maicon Ilha da Silva, prefeito municipal. Em atendimento ao requerimento 221, encaminhado ao município, da palavra do senhor vereador Erivelto Ângelo dos Santos, nos seguintes termos: requer informações sobre o serviço de segurança nas unidades de saúde do município. Existe atualmente este tipo de serviço prestado por uma empresa terceirizada? Se sim, na unidade de saúde do Jardim das Oliveiras, qual o horário de trabalho dos profissionais que fazem a guarda do local? Em atenção ao requerimento, sirvo-me presente para informar que, de acordo com a Secretaria de Saúde, atualmente o município não conta com empresa terceirizada para este tipo de serviço. A segurança da mencionada unidade é realizada por câmeras de vigilância na parte interna e externa. Em atendimento ao requerimento 220, encaminhado ao município, da lavra da senhora vereadora Adriana Lemos Caixeta Vieira, nos seguintes termos: requer relatório analítico de todos os bens imobilizados do município de Machado, com seus valores contábeis nos exercícios de 2021 a 2024. Em atenção ao requerimento 220, sirvo-me do presente para informar que, por se tratar de documento extenso, com grande número de páginas, o documento encontra-se disponível para consulta por meio do link armazenado em ambiente seguro, garantindo a praticidade e a integridade no acesso às informações. Atenciosamente, Maicon Ilha da Silva, prefeito municipal. Em atendimento ao requerimento 219, encaminhado ao município, da lavra da senhora vereadora Adriana Lemos Caixeta Vieira, nos seguintes termos: com base nas informações disponibilizadas no sistema Fiscalizando com TCE Minas Transparente, referentes ao quadro balanço orçamentário processados liquidados exercício 2024 para o município de Machado, conforme segue. Foi identificado no balanço orçamentário, no quadro balanço orçamentário processados e não processados liquidados, um saldo significativo de R$ 7.868.919,61, referente ao cancelamento de despesas correntes, com especial ênfase no grupo de natureza da despesa pessoal e encargos sociais e outras despesas correntes. Diante disso, requeiro as seguintes informações: detalhamento das despesas correntes canceladas com a discriminação das naturezas de despesas que compõem esse valor, justificativa para cancelamento de referidas despesas. Em atenção ao requerimento, sirvo-me do presente para
De acordo com a Controladoria Geral do município, para atendimento à solicitação, encaminhamos por meio de link do Google Drive o relatório extraído do sistema habeas data, contendo a discriminação das naturezas de despesas que compõem o montante referente aos cancelamentos efetuados. Informamos que as anulações foram efetivadas através dos decretos números 8.618, de 12 de março de 2024, 9.068, de 4 de novembro de 2024 e 9.125, de 3 de dezembro de 2024. Destacamos que parte significativa dos cancelamentos corresponde a restos a pagar relativos a parcelamentos de débitos previdenciários junto ao Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, e ao regime próprio de Previdência Social, RPPS. Conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Contas do Estado, TCE, o parcelamento de débitos previdenciários configura uma modificação no perfil da dívida pública, que passa de curto para longo prazo. Assim, os empenhos originalmente realizados, ainda que liquidados, devem ser cancelados, devendo novos empenhos serem realizados ao longo dos exercícios subsequentes, de acordo com o cronograma estabelecido nos respectivos acordos de parcelamento. Ainda após análise da execução orçamentária e financeira, constatou-se no decorrer do exercício que alguns empenhos não apresentavam mais causa justificável para sua manutenção. Verificou-se que os serviços correspondentes não foram executados ou foram realizados em desconformidade com as especificações pactuadas, comprometendo a regularidade da despesa. A adoção dessa medida visou garantir a aderência aos princípios da boa gestão orçamentária e financeira, bem como a fidedignidade dos registros contábeis, prevenindo a duplicidade de registros, a permanência indevida de restos a pagar, não exigíveis e o comprometimento indevido do orçamento público. Dessa forma, buscou-se assegurar a adequada gestão fiscal em conformidade com as normas legais e os princípios que regem a administração pública. Por fim, destaca-se que a solicitação de abertura de prazo para correção e reenvio dos módulos SICOM, AM e extratos bancários referentes à competência do exercício 2024, o que poderá ocasionar alterações nos valores mencionados. Atenciosamente, Maicon Ira da Silva, prefeito municipal. Em atendimento ao requerimento número 216, encaminhado ao município da Lavra da senhora vereadora Ana Carolina Teixeira Dias Diniz, nos seguintes termos. Em visita ao campus do IEP Sul de Minas, em Inconfidentes, me reuni com o diretor do referido campus e me foi apresentado projeto para a capacitação da população local, em especial aos agricultores, no que tange à fruticultura. Inclusive, foi apresentada a minuta do termo de cooperação técnica visando a celebração de parceria com o município de Machado para tal finalidade. Sendo assim, requeiro as seguintes informações. A. Quais têm sido as atividades prestadas pelo Poder Executivo no tocante ao fortalecimento do pequeno agricultor e a capacitação dos mesmos para suas práticas odiernas? B. Seria de interesse da gestão a celebração do termo de cooperação em anexo com o escopo de disponibilizar à população os cursos constantes no mesmo. Em atenção ao requerimento, sirvo-me de presente para informar que, de acordo com a Secretaria de Agricultura, por meio de reunião realizada com o diretor de Agricultura, foi manifestado interesse da gestão em aderir ao termo de cooperação apresentado. Em atendimento ao requerimento número 215, encaminhado ao município da Lavra da senhora vereadora Laudiceia Ribeiro de Souza, nos seguintes termos. Foi firmado o compromisso pela Prefeitura de Machado de colocar os pontos de câmeras de segurança nas 3 saídas principais de Douradinho. Em 2 saídas já foram colocadas, porém falta a 3ª saída, que vai para o bairro Ouvidor. Sendo assim, requer informações sobre o motivo pelo qual ainda não foi instalada, já assentaram o postinho no local faz tempo. Neste período de colheita de café, a segurança a mais trazida pelas câmeras serão úteis aos produtores rurais e a toda a comunidade. Em atenção ao requerimento, sirvo-me de presente para informar que a 3ª câmera ainda não foi instalada, pois no local não há ponto de internet nem de energia elétrica. Assim, foi necessária a aquisição pelo município de um outro tipo de câmera, diferente das demais. Esta será montada no prazo de 15 dias. Atenciosamente, Maicon Ira da Silva.
Em atendimento ao requerimento 222, encaminhado ao município da Lavra da senhora vereadora Adriana Lemos Caixeta Vieira, nos seguintes termos. Sendo que o concurso realizado pelo Executivo foi homologado, questiona-se quando serão chamados aprovados correspondentes ao número de vagas que precisam ser preenchidas. Em atenção ao requerimento, sirvo-me de presente para informar que, conforme já respondido por meio de ofício, gabinete 310/2025, ao requerimento 194, as nomeações não necessitam ser imediatas. Assim, os aprovados no concurso já estão sendo convocados de acordo com a demanda e necessidade do Executivo, conforme os cargos se tornem vagos. Em atendimento ao requerimento 223, encaminhado ao município da Lavra da senhora vereadora professora Dirce Alves Silva, nos seguintes termos. Existe a possibilidade de instituir um mutirão permanente de recolhimento de móveis diversos, eletrônicos danificados e demais objetos inservíveis com dias fixos e pré-divulgados para conhecimento dos cidadãos. Sabe-se que muitos deles têm sido colocados por toda a cidade, causando incidentes, impossibilitando passagens de pessoas, causando poluição visual, acúmulo de resíduos e proliferação de vetores de doenças. Em atenção ao requerimento, sirvo-me presente para esclarecer que o recolhimento de entulhos no município já é realizado diariamente pelas equipes da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, mesmo não sendo, em muitos casos, de responsabilidade direta do poder público. Destaca-se que, conforme prevê a legislação, o cidadão que promove o descarte de móveis, restos de construção ou quaisquer outros materiais volumosos de maneira particular é o responsável pelo destino adequado desses resíduos. No entanto, com o intuito de colaborar e auxiliar a população, o Poder Executivo realiza esse serviço de forma solidária. O procedimento funciona mediante solicitação do cidadão que entra em contato com a Secretaria de Obras e informa o endereço para recolhimento. Após o registro da solicitação, os servidores são encaminhados para a retirada do material, respeitando um prazo máximo de até 4 dias úteis para execução. Salientamos que não é possível estabelecer uma coleta fixa, pois a geração de entulhos não segue um padrão ou cronograma previsível. Assim, a equipe responsável organiza um cronograma de atendimento conforme a demanda espontânea e o fluxo de solicitações recebidas. Em atendimento ao requerimento número 224, encaminhado ao município da Lavra da senhora vereadora professora Dirce Alves Silva, nos seguintes termos. O CAPS é um serviço essencial para garantir o direito à saúde de muitas pessoas. Neste sentido, é fundamental na garantia do atendimento adequado das pessoas com transtornos mentais, dependentes de drogas e outros serviços relacionados. Quais ações concretas têm sido feitas por parte deste órgão? Quantos funcionários possui? Como a população pode se informar mais a respeito? Em atenção ao requerimento, sirvo-me presente para informar que, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o CAPS é primordial para o funcionamento da rede de atenção à saúde mental no Sistema Único de Saúde, SUS. Ultimamente, o CAPS e seus usuários viraram conteúdo humorístico nas redes sociais, mas a verdade é que o Centro de Atenção Psicossocial tem um papel inestimável no cuidado das pessoas com transtornos psiquiátricos. Até mais ou menos a década de 1980, essas pessoas eram internadas compulsoriamente nos chamados manicômios, muitas vezes em condições desumanas com tratamentos invasivos e inaceitáveis. Com a chegada da reforma psiquiátrica no Brasil, foi criado o CAPS e toda uma rede de serviços de saúde mental. O CAPS é um dos serviços oferecidos por esta rede, que tem como principal objetivo manter as pessoas perto de suas famílias e das comunidades, enquanto elas realizam o tratamento de uma forma mais humana. Hoje, os Centros de Atenção Psicossocial CAPS atendem pessoas com sofrimento psíquico ou tratamento mental, além daqueles que sofrem com o uso abusivo de álcool e outras drogas. No CAPS, o paciente é acolhido por uma equipe multiprofissional composta por médico, psiquiatra, enfermeira, técnicas de enfermagem, psicólogo, assistente social, artesã e terapeuta ocupacional. Sobre o atendimento, o CAPS é a porta aberta para acolhimento. Qualquer pessoa, em qualquer idade, com sofrimento psíquico ou que faça uso abusivo de álcool e outras drogas, pode ser atendida. Dependendo do caso, o tratamento pode ser individual ou com acolhimento e apoio familiar.
No período vespertino são realizadas várias atividades artesanais e é servido um café para todos os pacientes. Neste tempo, o carro do CAPS fica disponível aos pacientes para trazê-los e levá-los de volta para casa. São realizados também eventos entre equipe e pacientes e é importante roda de conversa com a psicóloga, que tem como objetivo principal criar um espaço acolhedor para que compartilhem experiências, sentimentos e aprendizados, promovendo o desenvolvimento individual e coletivo. Também são realizados acompanhamentos de medicações assistidas, sendo feita a entrega domiciliar diariamente, conforme necessidade e receita médica. É feita ainda visita técnica com equipe multiprofissional, uma vez por semana de maneira agendada. Entre outras funcionalidades, o CAPS está sempre de portas abertas para ajudar e orientar todo e qualquer cidadão que precise. O CAPS fica na rua Dr. Homero Costa, 46, Jardim da Salle. Atenciosamente, Maicon Ilha da Silva, prefeito municipal. Em atendimento ao requerimento 225 encaminhado ao município, da lavra da senhora vereadora, professora Dirce Alves Silva, nos seguintes termos. Quando será feita a pintura em frente à Escola Estadual Iracema Rodrigues, lugar de estacionamento de pais, alunos, funcionários e população que utiliza o espaço? Em atenção ao requerimento 225, sirvo-me do presente para informar que, de acordo com a Diretoria Municipal de Trânsito, a pintura de sinalização em frente à referida escola destinada ao estacionamento será realizada nos próximos dias. Em atendimento ao requerimento 226, encaminhado ao município, da lavra do senhor vereador Erivelto Ângelo dos Santos, nos seguintes termos. Há tempo, os moradores da Avenida Gustavo Carneiro Dias, em Mediações, vêm sofrendo com os problemas enfrentados pelo descaso da loteadora Penha, quanto à manutenção e ao destino e término das obras. Citada empresa não prestou devido serviço no tocante à pavimentação, que necessitou de intervenção e ouvida-se em dar andamento nas obras. A população daquele local, conforme fotos, não aguenta mais o tamanho descaso e falta de compromisso. Sendo assim, requer as seguintes informações. A. Como está o andamento para a liberação do referido loteamento? B. Quais têm sido as atitudes do poder público no tocante à inércia e descaso da loteadora? C. Quais são as penalidades e ações previstas pelo descumprimento da loteadora das premissas pactuadas? Solicita um posicionamento efetivo do município no tocante a tais questões. Em atenção ao requerimento, sirvo-me de presente para encaminhar parecer técnico emitido pelo engenheiro do município, senhor Edson Siqueira, esclarecendo todas as questões suscitadas pelo nobre vereador. Atenciosamente, Maicon Ilha da Silva, prefeito municipal. Em atendimento ao requerimento 227, encaminhado ao município, da lavra dos senhores vereadores, Erivelto Ângelo dos Santos, Adriana Lemos Caixeta Vieira e Eupídio Garrone Alves, nos seguintes termos. Em atenção aos colaboradores terceirizados alocados junto à municipalidade, requer a identificação de cada um dos terceirizados, a remuneração dos mesmos, o local onde os mesmos prestam seus serviços para a municipalidade e a empresa a qual cada um é ligado. Em atenção ao requerimento, sirvo presente para encaminhar anexas, planilhas contendo as informações solicitadas. Maicon Ilha da Silva, prefeito municipal. Que disposição do vereador. Em atendimento ao requerimento 218, encaminhado ao município, da lavra do senhor vereador Eupídio Garrone Alves, dos seguintes termos. Requer seja enviado a esta casa cópia de todas as permissões de uso de bens móveis e imóveis concedidas a empresas e particulares nos últimos 4 anos. Enviar cópias dos decretos e justificativas. Em atenção ao requerimento, sirvo presente para encaminhar anexas cópias de todas as permissões de uso solicitadas. Atenciosamente, Maicon Ilha da Silva, prefeito municipal. São esses os ofícios do Executivo, senhor presidente. Peço novamente ao assessor Daniel Vasconcelos que faça a leitura do número da emenda e do autor de cada projeto que está dando entrada nesta data de hoje. Projeto de Lei Ordinária, número 179, autoria do Executivo, que altera Lei Ordinária 3.418, de 15 de dezembro de 2021, que institui políticas públicas de educação inclusiva no âmbito do município de Machado. Projeto de Lei Ordinária número 180, autoria do Executivo, que autoriza a abertura de crédito suplementar
objetivando suprir as dotações dos benefícios da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Promoção Social, bem como suprir a destinação do lixo na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 181, autoria do Executivo, que autoriza a abertura de crédito suplementar, objetivando a amortização e juros da dívida do município e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 182, autoria da vereadora Ana Carolina Teixeira Dias Diniz, que institui a Semana Municipal de Conscientização sobre os Riscos dos Jogos de Azar Online no município de Machado e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 183, autoria do Executivo, que dispõe sobre a doação com encargos de imóvel público com área total de 600 metros quadrados à empresa Edivaldo Silva Hipólito e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 184, autoria do Executivo, que dispõe sobre a doação com encargos de imóvel público localizado na quadra G, lote 2, com área total a ser desmembrada de 582,82 metros quadrados à empresa Transcosta Agência de Excursões Limitada e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 185, autoria do Executivo, que dispõe sobre a doação de imóvel público com encargos à empresa R.A. de Oliveira em Engenharia, no âmbito da Lei Complementar 218, de 26 de abril de 2022, que criou o condomínio empresarial Carlos Alberto Pereira Dias e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 186, autoria do Executivo, que dispõe sobre a doação com encargos de imóvel público com área de 1.775,03 metros quadrados à empresa Frâncio Campos Moreira e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 187, autoria do Executivo, que autoriza o município a desafetar e desmembrar as áreas que mencionam e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 188, autoria do Executivo, que autoriza o município de Machado a desafetar a área que menciona e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo número 27, autoria da vereadora Ivanise Tavares Mendes Aguiar, que concede título honorário de cidadã machadense. Projeto de Decreto Legislativo número 28, autoria do vereador Reinaldo Conte Siqueira Canela, que concede medalha de honra ao mérito Dr. Carlos Roberto de Almeida. São esses os projetos, senhor presidente. Encaminhe os projetos de lei para a Comissão de Justiça e Legislação, para a Comissão de Finanças e Orçamento Público, a que ele afeta e a sua matéria, juntamente com as demais comissões, de acordo com o assunto de cada projeto. Peço novamente, por favor, ao assessor Daniel Vasconcelos que faça a leitura do único ofício de terceiro. Aos excelentíssimos vereadores da Câmara Municipal de Machado. Projeto Médicos para quem trabalha. Meu nome é Dulcineia Alves de Paiva e venho pedir atendimento médico durante a noite na Policlínica de Machado. Venho em nome da classe que trabalha durante o dia e não consegue fazer um tratamento médico pelo motivo de ter médicos especialistas somente durante o dia. E quando precisamos sair durante o horário de trabalho, perdemos parte ou totalmente nossos benefícios ou mesmo o risco de ser desligado da empresa. Dulcineia Alves de Paiva. Apenas isso, senhor presidente. Peço ao assessor Daniel Vasconcelos que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 241, vereadora Adriana Lemos Caixeta Vieira. Requer informações detalhadas em um estudo que demonstre o impacto financeiro para o município ocasionado pela absorção das turmas da Escola Estadual Dom Pedro I e da Escola de Douradinho, com a municipalização dessas instituições de ensino. Requerimento 242, vereadora Adriana Lemos Caixeta Vieira, requer informações sobre como é o procedimento para cadastro de alunos para o ingresso nas escolas municipais, com cópia da regulamentação pertinente e os critérios analisados e utilizados. Requerimento 243, vereadora Adriana Lemos Caixeta Vieira, requer informações sobre quando será realizada a instalação de iluminação das proximidades da creche Vovó Luísa, bairro Santa Luísa, principalmente com o objetivo de facilitar e oferecer segurança aos pais para que as reuniões escolares possam ocorrer no período da noite, quando há maior adesão dos pais, pois já estarão fora do horário de trabalho. Ressaltamos que as reuniões hoje só podem ocorrer à tarde, por falta de iluminação à noite. Requerimento 244, vereadora Adriana Lemos Caixeta Vieira, requer informações se há alguma previsão de providências em relação à situação da praça próxima ao supermercado Alvorada, Rua Alagoas,
ressaltamos que o local é de grande movimentação e tem ponto de circular e de transporte escolar próximo, e há visivelmente moradores de rua que ficam por ali. Enfatizamos que é de conhecimento de todos que os moradores de rua assediam cidadãos pedindo dinheiro e, no caso de crianças que esperam transporte, a preocupação ainda é maior. Requerimento 245, vereadora Adriana Lemos Caixeta Vieira requer informações se há alguma previsão de providências em relação à situação de um terreno aberto no início da ponte de acesso ao bairro Santo Antônio 1, onde dariam continuidade na construção da passarela. Porém, como não foi realizada a continuação da obra, o local está com um buraco, causando riscos principalmente aos pedestres. Requerimento 246, vereadora Adriana Lemos Caixeta Vieira e vereador Erivelto Ângelo dos Santos requer informações sobre uma questão no bairro Cachoeirinha, onde em gestões passadas foi montado um secador rotativo pinhalense de 15 mil litros. Construiu-se um barracão de alvenaria e cobertura de estrutura metálica, porém, na ocasião não concluíram a instalação da parte elétrica. Esse secador nunca funcionou, montou e ficou parado, ou seja, é novo. Porém, foi-nos informado por moradores que o secador foi retirado do local. Ainda o mesmo ocorreu com uma máquina de limpar café no bairro Sabinada. Desta forma, requeremos as seguintes informações: por que o secador e a máquina de limpar café foram retirados? Por quem foram retirados? Para onde foram levados e com qual objetivo? Foi feito leilão? Qual o valor da negociação? Se foi feito leilão, onde foi feita a divulgação? Requer cópias da publicação de todos os documentos, edital, resultado, dentre outros. Requerimento 247, vereadora Adriana Lemos Caixeta Vieira requer informações sobre a distribuição de alimentos para pacientes que utilizam sonda gástrica acamados na policlínica, quando esses alimentos estarão disponíveis para esses pacientes. Requerimento 248, vereador Erivelto Ângelo dos Santos requer informações sobre o número do telefone 3295-8717 da ouvidoria da Prefeitura. A última vez que o contato desse número foi visualizado pelo WhatsApp foi no dia 24/6. Qual número tem sido usado para receber mensagens dos cidadãos? Foi informado pelo Poder Executivo uma mudança do número. Requerimento 249, vereador Erivelto Ângelo dos Santos requer informações sobre o serviço de troca de lâmpadas no município. Quantas foram feitas nos últimos 60 dias, a contar da data de hoje, e quais locais foram feitas as trocas? São esses os requerimentos, senhor presidente. Nesse momento, coloco os requerimentos todos em discussão. Em votação. Os vereadores favoráveis aos requerimentos permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Peço ao assessor Daniel Vasconcelos que faça a leitura das moções. Moção número 186, vereadora Ana Carolina Teixeira Dias Diniz. A Câmara Municipal de Machado, em nome da vereadora, que abaixo subscreve, encaminha a moção de reconhecimento à Academia Companhia do Corpo, na pessoa do empresário Francisco Caixeta, pelos relevantes serviços prestados à juventude de Machado, em especial pelo apoio e incentivo concedidos ao Parlamento Jovem Municipal. Moção número 187, vereadora Angélica Alves Bianchini dos Santos Lemes, encaminha moção, por meio desta, encaminha moção, seu mais profundo agradecimento à senhora Cátia Fernandes Gonçalves de Lima, servidora pública, que se despede de suas funções após relevantes serviços prestados ao município. Durante sua trajetória como diretora da farmácia municipal, a senhora Cátia sempre exerceu suas funções com extrema eficiência, responsabilidade e dedicação, demonstrando compromisso com a saúde pública e respeito à população machadense. Moção número 188, vereadora Ana Carolina Teixeira Dias Diniz. Apresenta a moção de agradecimento ao jovem Pedro Gama em reconhecimento à sua brilhante participação no Parlamento Jovem de Machado, edição 2025. São essas moções, senhor presidente. As moções em discussão. Em votação. Os vereadores que for favorável permaneçam como se encontram. Aprovado todas as moções. Peço ao assessor Daniel Vasconcelos que faça a leitura dos ofícios dos vereadores. Senhor Prefeito, ofício
57. Senhor Prefeito, o vereador Reinaldo Conde Siqueira Canela vem respeitosamente solicitar a Vossa Excelência que parte dos recursos que serão destinados ao município pelo projeto Mãos Dadas seja aplicada para atender às demandas da Escola Comendador Lindolfo Souza Dias, proporcionando a cobertura de sua quadra esportiva. O vereador ressalta que as citadas instituições de ensino aguardam e necessitam há tempos de recursos para a melhoria de suas dependências, para que assim possam oferecer mais qualidade de ensino e educação em suas comunidades. Desta forma, diante do compromisso da administração municipal com a melhoria da qualidade da educação em nosso município, reiteramos nossa solicitação e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, Reinaldo Conde Siqueira, vereador, primeiro vice-presidente. Senhor Prefeito, o vereador Reinaldo Conde Siqueira Canela vem respeitosamente solicitar a Vossa Excelência que parte dos recursos que serão destinados ao município pelo projeto Mãos Dadas seja aplicada para atender as demandas da escola Adoniro de Souza Ribeiro, no bairro Pinhalzinho, proporcionando a construção de uma quadra coberta e a instalação de um parquinho infantil. O vereador ressalta que as citadas instituições de ensino aguardam e necessitam há tempos de recursos para a melhoria de suas dependências, para que assim possam oferecer mais qualidade de ensino e educação em suas comunidades. Ofício 255, senhor Prefeito, vereador Reinaldo Conde Siqueira Canela, vem respeitosamente solicitar a Vossa Excelência que parte dos recursos que serão destinados ao município pelo projeto Mãos Dadas seja aplicada para atender as demandas da Escola Clóvis Araújo Dias, no bairro São Luís, proporcionando a construção de uma quadra coberta, a melhoria do parquinho infantil e melhorias no sistema de vigilância da escola. Ofício 115, senhor secretário, encaminha o ofício da diretora da Escola Estadual Rubens Garcia, que solicita instalação de iluminação na rua que dá acesso à escola, via Morro do Cemitério. A via muito utilizada pelos alunos, professores e funcionários, principalmente no turno da manhã e da noite, e a falta de iluminação traz diversos riscos. Atenciosamente, Messias Ferreira Martins Melão, presidente, ao ilustríssimo senhor Eduardo Gonçalves, secretário municipal de Planejamento. São esses ofícios de vereadores, senhor presidente. Peço à primeira secretária Ivanise Mendes, vereadora, que faça a leitura do número do autor de cada indicação. As mesmas poderão ser comentadas num grande expediente. Indicação 687, Gélica Alves Bianchini dos Santos Lemes. 688, Daniel Batista Domingues. 689, Ana Carolina Teixeira. 690, Adriana Lemos Caixeta. 691, Adriana Lemos Caixeta Vieira. 692, 693, 694, 695, 696, 697 e 698, Erivelto Ângelo dos Santos. São essas, senhor presidente. Muito obrigado. Primeira secretária, vereadora Ivanise Mendes. Peço ao assessor Daniel Vasconcelos que faça a leitura das solicitações de viagem. Solicitação de viagem. Os servidores e vereadores que abaixo subscrevem, em conformidade com a resolução número 308, solicitam à presidência da Câmara, bem como ao plenário, autorização para realizar viagem à cidade de Belo Horizonte do dia 15 ao dia 17 de julho, com o intuito de angariar recursos através de emendas parlamentares. Vereadores Paulo Sérgio Teodoro Paulinho da Ambulância, Juliano Pereira Campos e o servidor Matheus Todescato Terlini. Coloca todas as solicitações de viagem em discussão. Em votação, os vereadores que for favorável permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Nesse momento, declaro aberto o pequeno expediente. O vereador que quiser fazer o uso da palavra, que respeite o tempo regimental. Declaro aberto o grande expediente. O vereador que quiser fazer o uso da palavra, que respeite o tempo regimental. Peço à secretária, primeira secretária Ivanise Mendes, vereador, que faça a chamada dos inscritos. Vereadora Laudiceia Ribeiro de Souza. Boa noite. Cumprimento os colegas, vereadores, público presente essa noite, os que nos assistem de casa, pelas redes sociais, pela rádio. Uma excelente semana a todos. Semana passada, quarta-feira, eu tive uma reunião com o secretário de Habitação, o Rony,
juntamente com o diretor de Proteção Social Básica de Douradinho, o Altair, para a gente discutir sobre programas e projetos da Secretaria de Habitação. Em Douradinho, tem uma necessidade urgente de regularização de imóveis. Muitos proprietários não têm documentação do seu imóvel e a grande maioria não tem condição financeira de fazer particular. É uma coisa que fica muito caro, né? Engenharia, parte de escritura, parte de registro. E desde 2021, no meu primeiro mandato, eu tenho buscado, junto à prefeitura, essa regularização. Fiz indicações, né, para que o município providenciasse esse projeto de regularização. Tem aí o REURB, que pode ser desenvolvido, que pode ser feito, que está em análise, né? O secretário Rony informou que já fez o levantamento das residências, que não tem escritura, que não tem documentação, fez um pré-orçamento, e é um serviço que fica muito caro para o município, mas que será feito, que em breve será feito esse serviço tão importante para os moradores de Douradinho, que é a regularização dos imóveis. Outro assunto em pauta nessa reunião também foi a demanda de projeto de moradia, projeto de habitação em Douradinho. É uma grande necessidade que temos lá no distrito. O secretário informou que entraria em contato com o SAAI para propor uma parceria para fazer um orçamento da execução do saneamento, com a ligação de água e esgoto em um imóvel público que temos lá, um imóvel do município, que foi fruto de uma desapropriação desde a época do prefeito Carlos, avô da nossa colega ali, a vereadora Aninha, que deu entrada lá, né, na desapropriação daquele imóvel. É uma família que não residia lá mais, tinha ido embora, era um imóvel abandonado, e a prefeitura desapropriou, foi até uma desapropriação amigável, só que é um terreno rural. É dentro da cidade, mas é rural, são 2 hectares, que primeiramente a prefeitura terá que descaracterizar, né, fazer um processo de descaracterização de rural para urbano, e depois fazer o desmembramento, o loteamento, a infraestrutura, né? Tem que ter água, luz, a rua, para depois fazer esse loteamento. E lá é uma área importante, o pessoal aguarda aí ansiosamente. É de extrema importância e de grande necessidade esse projeto de habitação e moradia. Muitos moradores que precisam, que sonham, que lutam para ter sua casa própria. Muitos pagam aluguel com dificuldade, são famílias com crianças, e em Douradinha, dificuldade também de emprego, né, de fonte de emprego e renda. A maior parte é na lavoura de café, então tem essa necessidade aí. E essa necessidade que a gente volta esse olhar, né, para essa causa da moradia, da habitação, da casa própria. Por isso também eu fiz algumas indicações para a prefeitura faça esse loteamento, né, que atenda a necessidade e os anseios dessa população que tanto precisa. Eu agradeço aí por essa reunião que tivemos, agradeço o secretário de Habitação, o diretor, né, de Proteção Social. Eu quero agradecer também toda a equipe da Secretaria de Habitação, do Planejamento, na pessoa do Rony, do Eduardo, o Gilberto, da Defesa Civil, pelo comparecimento em Douradinho, na última quinta-feira, onde pudemos fazer algumas visitas nas residências de alguns moradores. Nós pudemos ver de perto a real situação daquelas pessoas que tanto precisam de reformas em seus lares. Através do programa Morar Bem, essas residências que foram visitadas serão beneficiadas com materiais de construção para reformas de suas casas. Eu quero aqui destacar a importância dos projetos que nós votamos aqui de doação de imóvel para as empresas que pagam, que fazem a contrapartida com materiais de construção. Essa é a importância. Essas residências, essas pessoas que precisam, vão ser beneficiadas com esses materiais de construção que serão entregues aí através da contrapartida dessas empresas. Então, às vezes, muitos vereadores não concordam, né, com a contrapartida. Eu queria fazer um convite para vocês. Façam uma visita nesses lares dessas pessoas.
Se vocês não se comover como eu comovi quinta-feira, eu não sei o que dizer, sabe? Então, acho que é muito importante, sim, essa doação justa, né, com valor justo, com valor real, com valor próprio, e o pagamento da contrapartida em material, porque facilita para a prefeitura executar essas obras, essas reformas, porque dispensa uma licitação, dispensa uma compra muito mais cara de materiais e tem aí a possibilidade de forma direta ter acesso a esses materiais e beneficiar essa população, essas famílias que tanto precisam. Muito obrigada. Boa noite a todos. Vereador Messias Ferreira Martins Melão. Peço ao vereador, primeiro presidente Reinaldo Conte Canela, que assume o meu lugar, e também ao Juliano Campos, que assume o lugar de vice-presidente. Meus sinceros cumprimentos à mesa diretora, através da presidência DOC, Reinaldo Conte Canela, vereadores, vereadoras, os ouvintes da rádio que nos acompanham nesse momento, tanto da zona urbana quanto da zona rural, meus cumprimentos. Das redes sociais também que nos acompanham, boa noite ao público presente. Gostaria de cumprimentar o pastor Giovanni, que faz presente aqui, uma honra recebê-lo, um grande parceiro. E também os servidores da Prefeitura Municipal, do RH, da administração RH, que faz presente Divino, Cidinha, demais servidores. E a todo o público presente, meus sinceros boa noite. O meu primeiro assunto, senhor presidente, eu gostaria de comentar aqui sobre as visitas que eu fiz durante a semana. Foi uma semana festiva, né? Festa junina. Quero pedir desculpa em alguns lugares que eu não pude ir, porque coincidiu os mesmos horários, né? E a gente não tem como estar em todos os lugares. Estive na Caiana ontem, a convite da professora Luciana, diretora. Gostaria de cumprimentar todos os moradores da Caiana pelo recebimento. Durante a minha presença lá, foi uma tarde muito gostosa. Parabéns a todos, irmão, muito obrigado. E todas as investigações que foram feitas, a gente vai passar para o executivo. Agradeço muito a cada um de vocês aí do bairro da Caiana. Estive também na festa da educação, né, da Secretaria de Educação, na Praça Antônio Carlos, onde reúne todas as escolas municipais e também algumas estaduais. Foi um movimento muito grande. Fica aqui o meu reconhecimento de todas as escolas, de todas mesmo. Parabéns, professores, parabéns pelo modo que foi feito lá, foi conduzido esse dia de festa lá na Praça Antônio Carlos, festa junina. Parabéns também, principalmente aos pais que acompanharam nesse momento de festa os seus filhos. Como eu falei, foi uma festa muito bonita. Fica aqui o meu reconhecimento a todos que participaram. Principalmente quando eu falo da pessoa da secretária Márcia, ela é a gestora como secretária, mas nada faz uma secretaria se não tiver só uma equipe boa. E realmente a equipe da Secretaria de Educação hoje está fazendo um trabalho muito bom na secretaria. Gostaria de cumprimentar aqui a vereadora Dirce. Foi lançado também aqui o projeto, onde todos os vereadores apoiaram, Mãos que Empregam. E eu fiz um comentário semana passada, e eu acho que é de conhecimento de alguns de vocês que estejam presentes aqui, sobre a questão da fila da farmácia, principalmente da Natus Farmas. E essa minha fala, eu mandei um ofício para lá, né? Imediatamente o gerente da Natus Farmas esteve aqui na Câmara e falou para mim que a principal dificuldade da farmácia era funcionários. Aí, no mesmo momento, encaixou ali o projeto de mãos que empregam e da carência da farmácia Natus. No mesmo momento, eu pedi para as servidoras lá do SEAC que enviasse todos os ofícios, né, aqueles que se identificam com a farmácia para poder resolver, porque não dá. Essa semana
recebi novas fotos de lá, é impressionante. Só que como foi conversado já, e além disso, além da gente passar a oportunidade através do projeto, com a iniciativa da vereadora Dirce, a gente ainda está fazendo um projeto de lei aonde que vai ter minuto para poder atender, né? Como já tem hoje os bancos, como já tem hoje casa lotérica, e nas farmácias não vai ser diferente também não. E se for possível, se não, se continuar dessa forma, é evidente que vai ter que mexer no bolso, né? Porque não pode ficar acontecendo o que está acontecendo nas farmácias. É interessante que para Machado é bom, farmácia grande, tudo, mas é preciso pôr estrutura também. Se for problema de funcionário, os problemas vão ser resolvidos, agora é só contratar, né, vereador Dirce? Então é interessante o seu projeto, o qual eu já fiz um reconhecimento aqui em outras vezes. Estive também ontem no primeiro treino do motocross, né? Isso é um treino, gente. Eu quero mandar um abraço muito grande para o presidente Samuel, mais conhecido como Patinho, toda a sua equipe, né, da diretoria. Estarei levando amanhã para Belo Horizonte para entrar com a Multidade Pública do Estado. Eu acho que toda associação deveria, né, fazer esse projeto, porque o Estado, onde o Estado, declarando como Multidade Pública, que é um projeto super simples, o Estado poderá investir na associação. E muitas vezes até desafoga um pouco a Prefeitura Municipal. Então, é dessa forma que a gente vai fazer, a gente vai estar levando esse projeto lá para dar entrada, né? Eu quero aqui agradecer mais de 60 pilotos num treino, sendo que a etapa vai ser dia 4 e 5 de outubro. E, gente, eu não sei se vocês se lembram, eu sou muito fã de motocross, bicicleta, adoro essas duas modalidades. Há muito tempo atrás, vereador Paulinho, a gente tinha, acredito que foi o Carlos, era prefeito na época, Aninha, a premiação, isso eu falei junto à associação, a premiação da etapa lá do campeonato do motocross era feita na praça. Movimentava lá e movimentava a praça. Eu achava muito interessante. E tem muita chance de voltar essa questão da premiação na praça, movimentando os comércios local daquele lugar. Então, aqui fica o meu agradecimento ao convite que foi dado por mim a toda a associação do motocross. E quero aqui reconhecer, mais uma vez, encerrando a minha tribuna, agradecer a todos os vereadores que fez presente aqui hoje, a primeira sessão solene aqui na nossa Câmara. Reconheço também os vereadores que não pôde estar presentes, por compromisso já pré-agendado, não pôde estar presente aqui. E dizer que o comportamento de vocês tem a minha nota 10. De todos vocês que estiveram presentes aqui, fez seus agradecimentos, onde a gente teve a honra de reconhecer o trabalho do Dr. Jarbas Júnior, que esteve presente aqui, procurador do MP do Estado de Minas Gerais. Os meus assuntos são esses hoje. Agradeço a todos. Que Deus abençoe a semana de cada um. Fica com Deus. Um abraço a todos. Vereador Reinaldo Conde Siqueira Canela. Boa noite, senhor presidente, vereadoras, vereadores, todas as pessoas presentes aqui na Câmara, os amigos das redes sociais, da Rádio Difusora. Mais uma vez, nas graças de Deus, estamos aí para participar desta reunião. Senhor presidente, não consegui fazer indo a tempo essa semana, mas queria aqui deixar esse comentário. No meio da semana agora, irei fazer um requerimento, juntamente ao IPREM, para saber como está lá, né, sendo administrado o IPREM, a questão dos servidores, de que forma que está sendo conduzido, né, esse escritório, né, onde está atendendo hoje, né,
que o pessoal está fazendo lá o trabalho do servidor público. Então, vou solicitar aí esse requerimento para saber a quantidade de servidores que estão lá do município, quais as gratificações que estão sendo pagas, né? Isso fui questionado por alguns moradores da cidade. Então, eu gostaria de ter essas informações. Como a gente está aqui para representar a sociedade, né? Estarei aí repassando isto a essas pessoas que me perguntaram. Então, durante a semana, eu não posso fazer aqui o requerimento, né? Porque não é um requerimento de urgência, mas irei fazer aqui no escritório da Câmara e na semana que vem, né, falarei mais sobre este assunto para essas pessoas, né, que querem saber como que está hoje lá, né, sendo tocado o IPREM em nossa cidade. Sobre a questão de saúde, semana passada, visitei a Secretaria de Saúde, né, a gente vê, nós tivemos uma parte da audiência pública aqui, né, teve um problema de queda de energia, foi interrompido, mas estive conversando com as servidoras, a gente tem que ver o outro lado também, né? Essas pessoas estavam aborrecidas, né? O trabalho que dá, a gente sabe que não é fácil, né? Estou vendo aqui a Odete, tanto tempo trabalhou na saúde, na servidora, para a pessoa agendar, né? Procurar fazer uma liberação nos consórcios, e aí quando marca a consulta, o exame, a ressonância, a pessoa não vai, diz que simplesmente esqueceu. Então isso para nós, né, é triste, porque isso é que nem a servidora me contou, ela está tirando vaga de outra pessoa que está precisando naquele momento. Então, a gente sabe, a gente tem que cobrar melhorias, cobrar resultado, né? Às vezes atenção de servidor, né? Porque a gente encontra na rua, estou reclamando de tal fulano que não fui muito bem atendido. Mas quando é atendido, aí quando é para ser atendido, a pessoa não dá ligança, esqueceu de atender o celular. Eu sempre digo, né? Todos nós, a gente tem as nossas crianças, tem os nossos idosos em casa, mas sempre tem um responsável. Então é preciso que essa pessoa responsável fique atento, né? Uma situação muito grave, né? Um aparelho aí de auditivo, né? Para a pessoa que está fazendo aí esses exames, esse aparelho pelo SUS hoje ele custa mais de 15 mil reais. E tem gente que está pegando isso e está falando que simplesmente não vai usar. Então está tirando isso de uma pessoa, né, que está necessitando. Talvez essa pessoa não tenha o conhecimento de ir lá lutar lá na secretaria para conseguir, e gente está pegando, está botando na caixinha e arquivando, guardando. Então isso eu acho muito injusto, né? A gente sabe que o SUS tem as suas deficiências, mas ajuda demais a nossa população. Então é preciso ter um pouquinho de respeito também, né, com esse programa SUS e com os servidores que estão lá trabalhando. Às vezes reclama do servidor público, reclama do atendimento, mas na hora de ir lá, né, colher os louros, não vai. Então, vamos dar um pouquinho de atenção também, vamos atender o telefone, vamos lá. É que nem elas falaram, ninguém lá atende atendimento. A hora que precisar, se for 1, 2, 4, 5 vezes, vá lá, converse, né? Se não está dando certo com uma pessoa que está ali atendendo, procura outra. A secretaria tem inúmeras pessoas lá para atender. Então, né, fica aí esse alerta, né, porque também a gente não pode ficar... Eu sempre falo, Deus ajuda a gente com 50%, mas 50% a gente tem que correr atrás, né? Não podemos esperar um negócio de mão beijada. Então, vamos batalhar, vamos lá. Não vamos deixar que outras pessoas fiquem, né, esperando por uma irresponsabilidade nossa. Agora há pouco até a Adriana perguntou, foi falado aí do requerimento sobre o leilão dos secadores e da máquina de café do bairro Cachoeirinha e Serra Negra. Esse leilão ele foi publicado, ele esteve no site da prefeitura, né? Principalmente o secador da Cachoeirinha, ele está, desde que foi colocado, ele nunca funcionou. Então ele estava lá, né, deteriorando, e o município achou por melhor colocar em leilão, né, para poder levantar aí um dinheiro, e esse dinheiro será revertido ao próprio bairro, né? Isso que eu conversei com o pessoal da prefeitura, com o prefeito.
Então, esse leilão que foi feito no bairro da Cachoeirinha e Serra Negra, ele será revertido ao próprio bairro, né, uma vez que estava lá sendo deteriorado e ninguém estava usufruindo. Então, eu acredito que dessa forma vai ser bem melhor, né, aproveitado um bem que é do município que estava sendo lá perdido. O nosso amigo Célio da Caiana está ouvindo a reunião. O Célio está sempre em viagem aí, mas fico atento às reuniões da Câmara, né? Ele está questionando aí a questão de professores, né, para as crianças lá na Caiana. Então, vou levar isso ao secretário de Esporte, também à secretária de Educação, para ver o que possa ser feito, né, para poder contribuir com essas crianças lá na Caiana, uma vez que já tinha esse projeto lá. Vou procurar me informar por que ele parou. Eu tenho certeza que o secretário de Esporte e a secretária de Educação vai poder explicar e voltar esse projeto o mais rápido possível, né? Porque lá tem a quadra, tem o campo, então é muito necessário, né, ter essas atividades para a criançada e também para os adultos, né? Eu sempre estive lá na Caiana, lá tem um time feminino também, pessoal sempre muito bem comandado, era comandado pelo Célio, também o Marcos, o pessoal lá que cuida lá do esporte no bairro da Caiana, né? Então, vamos lutar para que isso chegue lá para a moçada. A questão do pessoal, dos servidores do município, né? Sempre sou favorável, né? As pessoas que querem crescer dentro do município, que querem melhorar sempre a qualidade. Eu respeito muito a fala aqui do nosso professor que passou aqui pela Câmara, né? O senhor José Miguel, ele sempre falava, quando se investe em servidor, está investindo em nossa cidade. Então, parabéns a vocês que estão lutando, que estão buscando, né, isso aí, melhorar cada vez mais a vida do servidor público, né? Eu sei que tem muita gente, mas quando alguns colocam a cara na frente para lutar, eu fico muito feliz e só tenho de dar os parabéns a vocês. Tenho certeza que será aprovado, né, quando for colocado e as coisas vão melhorar muito lá para todos os servidores da prefeitura. Também não poderia deixar de citar, sugerir, senhor presidente, colocar também, né, as servidoras aqui os servidores da Câmara, né, para que possa acompanhar os servidores do município, que ele também será de grande utilidade aqui para nós, aqui da Câmara Municipal de Machado. Muito obrigado, boa noite, até a próxima. Vereadora Adriana Lemos Caixeta Vieira. Boa noite a todos, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, pessoal que veio hoje, né, o pessoal do RH, boa noite, os de casa também, que estão nos assistindo, uma boa noite. Eu quero fazer um convite para vocês que estão aqui, para a população machadense. Eu fiz minha prestação de contas como vereadora desse semestre. Me sigam lá nas redes, no Facebook, no Instagram. E eu gostaria de sugestões para o próximo semestre, para a gente atuar com bastante sobriedade, com bastante ética e firmeza, né? Então, se vocês tiverem sugestão, eu aceito. O primeiro assunto que eu trago aqui ainda é sobre a questão da municipalização da Escola Dom Pedro. A situação hoje é a seguinte: o TSE, o Tribunal de Contas do Estado, ele determinou a paralisação das novas adesões, até que o governo estadual apresente detalhes sobre o projeto Mãos Dadas. Então, está tudo parado. De acordo com o TSE, a transferência das matrículas às prefeituras ocorre sem uma comprovação de capacidade técnica, financeira e estrutural dos municípios para gerir os alunos. E eu lembro que foi uma fala minha aqui, por ocasião da municipalização, onde estava o impacto financeiro da absorção dessas turmas, que não foi mandado para essa casa. E agora o TCE está cobrando do Estado. E eu fiz um requerimento cobrando do município, né, requerendo informações sobre esse impacto financeiro. Isso é muito importante. Quando a gente vai fazer uma mudança tão grande como essa,
nós precisamos saber qual o impacto financeiro para o nosso município. Então, eu apresentei esse requerimento, e é o mesmo que o TCE está pedindo ao governo do Estado. Eu até coloquei aqui, esse impacto financeiro ele é fundamental, né? Ainda mais que a gente sabe que a nossa cidade tem uma dívida considerável. Então, nós precisamos saber desse impacto financeiro. O segundo assunto é o cadastro escolar, zoneamento para ingressar em escola pública. Eu fiz um requerimento, que eu já sei a resposta, mas eu gostaria da resposta oficial, é que uma criança, ela ingressa na escola pública através do cadastro escolar. E esse cadastro escolar ele é feito online no site da educação. E existe uma lei de zoneamento, um mapeamento da cidade para onde as crianças devem ir. E esse mapeamento é feito pela comissão do cadastro e é comandado pela prefeitura e pela SRE. Aonde que eu quero chegar com essa questão? Eu quero chegar com a questão da escola Dom Pedro, né? Quando as pessoas falam que a escola escolhe aluno para estar ali. Isso é impossível de acontecer. Existe uma lei, existe um cadastro, ele é online e as escolas, não só a Escola Dom Pedro, como todas as escolas públicas da cidade, recebem essa lista pronta e fechada, né? Ela vem diretamente da prefeitura e autorizada pela superintendência também. Então, não é nenhuma questão da escola, aqui eu estou defendendo a escola, de informações erradas, falsas, contra a escola, né? Então, a escola Dom Pedro, ela só não tem mais aluno, porque não é dado aluno para ela, já faz um tempo que vem diminuindo no plano de atendimento, e essa questão, quem predomina é a superintendência de Varginha e a prefeitura, que a cada ano vem diminuindo as turmas de entrada de primeiro ano. E o estranho sobre isso é que aumentou o setor de zoneamento, mas as crianças daqueles bairros que aumentou o setor de zoneamento não podem ter acesso à escola. É uma coisa estranha, inexplicável. Então, a verdade precisa ser dita, a escola precisa ser defendida, né? E outra coisa também, a escola pediu para estar convidando os vereadores para estarem indo por ocasião do centenário da escola, e a escola está de portas abertas para que o trabalho seja conhecido. Outra coisa também que eu queria abordar aqui, que hoje, lá pelas 6 da manhã, eu recebi um vídeo e um áudio no meu celular, no meu WhatsApp, pessoas ali em frente à policlínica, pessoas doentes, naquele frio. Quantos graus, Paulinho, você falou que estava de manhã? 7 graus. Pessoas que vão na policlínica, elas estão doentes, né? Elas não estão ali para fazer graça. Então, a policlínica, elas ficam fechado, elas ficam esperando ali do lado de fora para conseguir, né, entrar, ter um lugar para ser atendida. Muito frio. Então, elas estavam questionando, pedindo ajuda para estar fazendo, para ter uma solução, né? A vereadora Angélica já falou sobre isso, e eu estou falando hoje aqui, eu estou apelando em favor dessas pessoas que estão ali doentes, com frio, com essa onda de frio que nós estamos vivendo, que cada um se ponha no lugar dessas pessoas. Eu também recebi, antes de vir para cá, um áudio de uma... Ela é moradora usa o PSF do Santuário. E ela está pedindo também que eu já falei sobre isso aqui, pedindo a questão do dentista do Santuário, que é atendido lá no PSF do Lago. A distância é muito grande para os moradores ali do Santuário, que tem que se deslocar para ser atendido por dentista lá do Lago. Então, ela está pedindo uma providência para facilitar
né, para ser atendida ali no próprio PSF do santuário. E ela está falando também da falta de equipamento, da questão dos gabinetes odontológicos, a questão da radiografia. E aí eu estou repassando para que os responsáveis tomem as devidas providências. E eu fiz alguns requerimentos aqui. Esse é do impacto financeiro. Essa questão, Canela, do bairro Cachoeirinha, é a informação que eu recebi, depois o Erivelto também vai estar falando, é questão que tanto o secador como a máquina de limpar café do bairro Sabinada e a outra da Cachoeirinha, elas estavam muito novas. Não é Sabinada? Nunca tinha sido usada, mas estava em estado muito bom. E os moradores tinham interesse que se colocasse para funcionar. Então, por isso que nós trouxemos essa questão para cá. Eu encerro agora, senhor presidente. Obrigada. Vereadora Dirce Alves Silva. Boa noite a todos os presentes, público de casa, mesa diretora, colegas vereadores, vereadoras. Que Deus abençoe a nossa reunião de hoje. Inicio aqui colocando sobre a importância da gratidão. Gratidão a todas as pessoas que contribuíram para que o projeto Mãos que Empregam, que foi idealizado por mim, acontecesse no dia 2 de julho, aqui na Câmara Municipal. Sem parceria e sem pessoas que nos ajudem, sem pessoas que comprem a ideia da gente, ainda mais quando é para ajudar e para favorecer uma comunidade, nada acontece. Então, quero agradecer aos parceiros, SEAC, Câmara Municipal. Aproveito para agradecer também ao presidente Melão pelos comentários feitos em relação ao projeto e por ter cedido o espaço da Câmara Municipal para que o primeiro evento acontecesse. O evento, ele teve e tem a intenção de aproximar, de conectar as empresas com as pessoas que buscam e que buscavam naquele dia oportunidades de trabalho. Conectar essas pessoas significou e significa que elas terão novas oportunidades de olhar no olho das pessoas que vieram e que eles estarão sempre em contato. Então, falar de mãos que empregam é falar que nós precisamos oportunizar a ida dessas pessoas ao mercado de trabalho. Elas possam ser recolocadas, independente da idade, independente da cor, do sexo, da religião e dos seus valores. A Câmara Municipal lotou, encheu, de pessoas que estavam aqui buscando pelas oportunidades de emprego. Ainda é objetivo fomentar a empregabilidade, ampliar a possibilidade de recolocar e de colocar pessoas no seu ganho, para que elas tenham um poder econômico, social, local e também regional. Então, as empresas que aqui tiveram o nosso muito obrigada, e são elas: Alvorada 1 e 2, Terra de Cultivo, Giro Agro, Grupo Penha, Natus Farms, Wizard, Cazenda, Camil, Casa da Mulher, Supermercado Smart, ABC. Quero agradecer a Joyce, do ABC, que fez uma palestra impecável aqui, falando para as pessoas que buscavam oportunidade, sobre como se comportarem numa entrevista de emprego, discurso, sobre tudo que era necessário quando elas estivessem diante desta grande oportunidade que é trabalhar. E nós sabemos da importância de um trabalho na vida das pessoas. Estiveram presentes também Vigilarme, Cesumar, quem vai estar sorteando para as pessoas que aqui estavam uma bolsa de estudos. Quero agradecer, então, a todas as pessoas que estiveram aqui, que colaboraram, as escolas estaduais, Iracema Rodrigues e Gabriel Dorico,
com muitos alunos buscando o seu primeiro emprego. Nós sabemos também a importância desse primeiro emprego. Aos professores que estiveram aqui, incentivando esses alunos para que eles não desistissem jamais, tanto de estudar quanto de buscar essa oportunidade de emprego. Então, estaremos agora, nesse segundo passo, reavaliando o projeto Mãos que Empregam, para que a gente possa estruturá-lo cada vez mais, para que nós possamos, enquanto SEAC e Câmara, unir forças para que nós possamos atingir um grande número de pessoas que estão desempregadas em nossa cidade. Algumas já conseguiram emprego. Hoje eu tive esse retorno. Hoje pessoas me procuraram, me ligaram dizendo que foram contratadas. Estarei prestando contas também para a sociedade de quantas pessoas conseguiram ser colocadas, sexo masculino ou feminino, idade. Então eu quero prestar conta, porque Mãos que Empregam também, além de ter sido um evento, é também um trabalho firme de responsabilidade social. Quero agradecer ao Corpo de Bombeiros, que também estiveram aqui, mostrando os seus equipamentos, falando da importância do trabalho deles. Então, nós estivemos aqui numa rede de proteção às pessoas que estiveram sem emprego. Então, eu quero agradecer também ao Corpo de Bombeiros. Quero agradecer também às autoridades que aqui tiveram. Eu sei que o lema do projeto é ainda, quando mãos se juntam, quando pessoas se juntam, as coisas acontecem. Quero colocar agora aqui, para os funcionários que estão aqui da Prefeitura Municipal, buscando essa oportunidade. Eu, enquanto vereadora, mas também enquanto professora, quero dizer para vocês que vocês continuem nessa luta. Eu sei que vocês querem estudar, eu sei que vocês querem ampliar o leque de conhecimentos. Eu sei da importância disso para a vida profissional, mas também o quanto isso vai trazer benefícios para toda a nossa cidade. Se Deus quiser, o projeto há de passar aqui por todos nós que estamos aqui com uma consciência crítica da importância disso. E quero estender também ao pessoal da Câmara, que também pretende, né, que eles também possam também ter essa oportunidade junto ao RH da Prefeitura Municipal. Quero também colocar aqui que o grupo de dança Passinhos de nossa cidade estará sendo apresentado na cidade de Conceição dos Ouros. Eles vão apresentar o trabalho deles, a dança deles, no dia 12 próximo. São eles, Tempestade Dance, Shark Boy Girl e Street Master. Eles estarão, então, levando a cultura de nossa cidade para outros lugares. Que eles possam, então, se sair bem e nos representar como eles sempre fazem. Encerro aqui a minha fala colocando mais uma vez que fazer um projeto como o Mãos que Empregam traz para mim, enquanto vereadora, mais compromisso, mais responsabilidade. E que trabalhar com o projeto, a gente precisa levar em conta sempre a ajuda dos parceiros. Agradeço mais uma vez toda essa parceria. E que as pessoas e empresas que, se precisarem de mais informações sobre o projeto, procurem o SEAC, me sigam nas redes sociais, que eu estarei disponível para falar sobre o que for necessário em relação ao projeto Mãos que Empregam. Senhor presidente, mais uma vez quero agradecê-lo pelas palavras que o senhor disse em relação ao projeto Mãos que Empregam e pelo empréstimo da Câmara Municipal. Que nós possamos juntos, né? O projeto não é só da vereadora Dirce, ele é compartilhado com a Câmara e o SEAC. E que nós possamos juntos, então, enquanto parceiros, buscar melhorias de ajuda para as pessoas que tanto procuram um trabalho em nossa comunidade. Boa noite a todos e muito obrigada. Vereador Eupídio Garrone Alves. Presidente, vereadores, vereadoras, público aqui presente, pessoal da Prefeitura, do RH, gostaria de parabenizar a vinda de vocês aqui, mostrando seus interesses pelo projeto de vocês. A Comissão de Finanças pediu alguns esclarecimentos, foi nos dado. Vocês hoje vieram aqui, falaram para cada vereador aqui, acho que é muito importante esse esclarecimento e realmente lutando pelos seus interesses, pela sua causa, acho que é muito justo. Senhor presidente, hoje eu subo nessa tribuna aqui com o coração partido, né? A gente que sempre luta
pedindo para a saúde da população machadense. Desde ontem nós, né, tivemos um acidente de um sobrinho e ele está lá em Monte São Paulo e graças a Deus agora foi transferido para Alfenas. Então foi um dia de luta desde ontem, a gente tentando a transferência e não consegue. Às vezes vê o vereador, né, acho que pode muita coisa, mas às vezes não resolve nenhum problema familiar. Então, e vimos, né, a situação que ficou no hospital lá, sem condição nenhuma, mas o hospital estava lá, deu todo o atendimento necessário, crânio quebrado, coluna quebrada, mas estava lá. Isso para mostrar para a gente a importância de uma Santa Casa, de um hospital para Machado. E eu mesmo, às vezes nós somos criticados que o vereador vai a Belo Horizonte buscar recursos, e muitos são criticados, né? E este ano, graças a Deus, desde 2019, a gente vem conseguindo recursos para o município de Machado. E com o deputado estadual, Dorgal, eu conheci em 2021 e já começou a mandar recursos para Machado. Então ele mandou, mesmo eu não sendo vereador, ele mandou R$670 mil, principalmente na área de saúde. E o nosso deputado federal, Lafayette, mesmo eu não estando vereador, ele mandou R$1.040.000 para o município de Machado. Quase 80% desses recursos foram para a Santa Casa de Machado. E eu sempre achando importante mandar para a Santa Casa. Tem uns amigos da Santa Casa que lutam lá. Muitas pessoas preferem criticar. Você fica mandando dinheiro para lá um saco sem fundo. Mas a hora que você vai lá, a hora que você tem um parente que você vai usar, você vê a importância de uma Santa Casa para o município de Machado. Então, esse ano foi diferente. O Dorgal já mandou, nessas visitas que nós fizemos em Belo Horizonte, tem que ir algumas vezes lá, e mesmo eu não sendo vereador, fui com recurso meu, com gasolina, pedágios, tudo do meu bolso. E este ano a gente tem a oportunidade, como vereador, de estar tendo uma diária, né? Mas a gente já trouxemos recursos, 200 mil veio do Lafayette, foi para a PAI de Machado. Nós pedimos, porque a PAI perdeu a subvenção, subvenção não, do Fundeb. E o Dorgal mandou R$200 mil. E o Lafayette eu também tinha pedido para ele, mas pedi para ele mandar para Santa Casa também. Então vieram para Santa Casa aqui, 146 mil, vão vir, 146 e 297. E mais 100 mil papai. Então a gente conseguimos, papai de Machado, com os nossos deputados, R$300 mil. Conseguimos junto com o Erivelto, com a Adriana Lemos, em Belo Horizonte também, mais R$100 mil para a PAI de Machado, com o deputado Dr. Maurício, e conseguimos também 100 mil com o Emidinho Madeira, deputado federal. Então, as emendas estão vindo. Acho que nós conseguimos o maior repasse para a PAI de Machado. Este ano, R$300 mil, mais a R$450 mil. Outros vereadores também conseguiu. Então, está aí dando resultado do trabalho do vereador. Senhor presidente, eu estive lá também na empresa Rafarilo, que é uma empresa de Franco, que está ali na Rua São Geraldo, Rua B, ali próximo a Guarani. Então lá Rafarilo é uma empresa de calçado, que abriga 58 funcionários, 156 delas mulheres. E nós fomos procurados na quinta-feira, que estava tendo um problema no banheiro, já se arrastava há um longo período. E não tinha, mas na quinta-feira elas fizeram um protesto lá, não trabalharam. Então fui procurado pela gerente
foi procurado pelo proprietário Tiago, ele foi informado e ele teve um prejuízo de R$ 15.000 nesse dia, mas a gente não viu a preocupação dele com os funcionários, né? Mas 56 mulheres e a mulher não poder usar um banheiro. Acho que o banheiro numa empresa para as mulheres é dignidade, né? Dar condições de trabalho. Então nós imediatamente entramos em contato com o poder público, no qual na sexta-feira já foi feita uma sucção lá com o caminhão. No sábado foi um reparo que me assustou, abriu de novo. Aí foi falar que não poderia usar, segunda-feira. Aí eu entrei em contato de novo com o executivo, pedi para ele mandar os banheiros químicos que estavam ali na pracinha ali, na festa junina da Rua da Máquina. Então foi levado os 2 banheiros também, resolvi o problema, está solucionado. E fiquei satisfeito lá também, senhor presidente, de olhar um projeto de minha autoria que está sendo praticado. Que era a praquinha na entrada, a hora que eu vi lá, aí a gente vê também que foi atendido esse projeto, já está sendo colocado, que é a placa de identificação, dono do proprietário, valor que está sendo pago, período da locação do contrato, e o contrato lá vence agora 1/8, com certeza o prefeito deve renovar o contrato, porque lá tem 58 funcionários e com certeza vai ser renovado. Então, senhor presidente, era isso, né? Agradecer a empresa Rafarilo lá, em nome dos funcionários, né, os trabalhadores, foi resolvido. E agradecer, presidente, por mais esse dia, por mais essa luta. Obrigado, boa noite a todos. Vereador Erivelto Ângelo dos Santos. Boa noite, colegas vereadores, mesa diretora, quem nos acompanha agora também pelas redes sociais, Rádio Difusora Live, nesse momento, servidores dessa casa e presentes aqui, público, funcionários, servidores da Santa Casa, demais, Marcinha, Valmir Ferri e demais estão aqui nos acompanhando no plenário nesta segunda-feira. Eu trago um assunto aqui da semana passada, só para atualizar. Na semana passada eu falei que tinha procurado o Ministério Público em razão da situação da Gustavo Carneiro Dias, que ia completar 1 ano já com subsolo, a única via com 2 pavimentos na cidade de Machado. No outro dia foi feito o reparo lá na via. Então, registro que faziam 10 dias que tive que enviar para o Ministério Público depois de inúmeras cobranças feitas à empresa loteadora, à Prefeitura de Machado, requerimentos, ofícios, mas após essa ação, a situação foi resolvida. E os moradores e quem transita pela Gustavo Carneiro Dias ficam mais tranquilos agora, com o risco menor de algum acidente provocado por problemas sérios na via. A pedido de moradores do bairro Limeirinha, estão pedindo novamente um olhar do município, da prefeitura, em relação à estrada rural. Um pedido antigo, eu falo do bairro Limeirinha, mas eu sei que tem outros bairros. O morador me falou o seguinte, ele tem toda a razão. Vão esperar começar a chover para fazer reparo das estradas rurais? O reparo nas estradas rurais não é feito na época da seca? Tem toda a razão o morador. Então eu registro novamente o pedido em nome desses moradores e de demais estradas rurais que ainda não receberam o reparo por parte da Secretaria. Uma outra situação que eu vou passar amanhã oficialmente para a Secretaria, uma não é da Secretaria, mas vou repassar para que a Secretaria de Obras possa nos ajudar, e a outra, eu vou fazer um questionamento amanhã, já que não pude fazer requerimento, do bairro Bandeirinha. Moradores estão perguntando por que o lixo não está sendo recolhido, já faz mais de um mês e meio que
e a responsabilidade é da prefeitura nesse caso, não é da empresa terceirizada. Quem recolhe lixo na zona rural é o município, é a prefeitura. Gostaria de saber por que não está sendo feito. Em alguns bairros, é o caso da Bandeirinha. E no caso aqui do bairro da Torre, também lixo. Nesse caso, segundo a informação, moradores estariam depositando lixo no local, na beira da estrada. Enfim, não dá nem para saber se são moradores do próprio bairro. Muito provavelmente, como é beira de estrada, moradores de outros bairros, de outras localidades, provavelmente estão passando e deixando lixo lá, pedir auxílio e ajuda da secretaria para ajudar a limpar. Vou passar a localização e a conscientização das pessoas que, infelizmente, fazem isso. Muitas vezes de locais de outros pontos da cidade que passam e deixam lixo na beira da estrada. Dos assuntos ainda que eu tenho aqui, senhor presidente e demais colegas, eu e o vereador Juliano Campos fizemos, no começo do mês, um ofício para a regional do INSS, reclamando em nome de uma moradora que nos informou que foi maltratada por um profissional do INSS, posto de Alfenas, com, segundo ela, muita falta de educação. O profissional chegou a pedir para que ela saísse da sala para chorar do lado de fora, entre outras coisas mais. O INSS respondeu, eu e o colega Juliano, dizendo que foi repassado o nosso ofício em nome da Machadense para a chefia da Subsecretaria da Perícia Médica Federal, que agora é responsável por esse trabalho de perícia. Segundo a gerência de Alfenas, foi encaminhado a situação do ofício que fiz junto com o colega Juliano para esse departamento da Subsecretaria de Perícia Médica em relação a essa situação que nós enviamos no dia 3 de junho. Recebemos essa resposta agora na última semana. Ainda dentro do meu tempo menor hoje, senhor presidente, mas dando tempo ainda de comentar rapidamente sobre requerimentos que foram feitos. Eu fiz um requerimento entre os requerimentos dessa semana, vou destacar um, pelo menos, que alguns moradores, e não foram poucos, me informaram que nos últimos dias não estão obtendo resposta da ouvidoria da prefeitura em relação a um contato que a prefeitura divulga como o telefone da ouvidoria, que é o 3295-8717. Eu estou com ele aberto aqui agora, no meu celular. A última visualização foi no dia 24 de junho, dia de São João, inclusive, às 16h55. Hoje nós estamos no dia 7 de julho. Então, gostaria de saber se a prefeitura trocou o número da ouvidoria. Se ela trocou, ela comunicou isso publicamente. E essas pessoas que estão dizendo que estão entrando em contato e não estão recebendo resposta, boa parte delas em razão de troca de lâmpada, e me disseram que não estão tendo resposta, nesse último período agora, eu também aproveitei para perguntar, senhor presidente, quantas lâmpadas foram trocadas nesses últimos 60 dias na cidade de Machado, em quais respectivos endereços? Além de outros requerimentos aqui que eu fiz essa semana, eu gostaria, dentro desse meu tempo, destacar essa situação. A vereadora Adriana já falou, um requerimento que fiz com ela sobre máquinas da Serra Negra e da Cachoeirinha, um secador, uma máquina de limpar café, que, segundo o nosso próprio colega Canela já informou aqui agora há pouco, a informação que foi feito um leilão, mas nós gostaríamos de forma oficial que a prefeitura nos enviasse a publicação. Eu já tenho informação, tenho até os contatos dos compradores, mas eu gostaria que a prefeitura repassasse de forma oficial o procedimento que foi feito para esses maquinários desses bairros Serra Negra e Cachoeirinha. Obrigado, senhor presidente. Boa noite. Vereadora Angélica Alves Bianchini dos Santos Lemes. Boa noite, presidente desta casa, vereadores e vereadoras, servidores, público presente, a quem nos acompanha em casa e todos que estão nos vendo pelas redes sociais. O assunto
primeiro assunto da noite hoje é um assunto que várias pessoas já falaram e eu vou ser obrigada a falar novamente. Sábado, meu WhatsApp despencou de mensagem. Inclusive, o SAAI postou nas suas redes sociais, só que rede social não dá e não joga água na torneira. Inclusive, muitas pessoas trabalham-se a semana inteira e quando chega o final de semana, que é o único dia que elas têm para estar fazendo os seus afazeres, a água acaba. Ficou o dia inteirinho, voltou só à noite. Lá no Jardim das Oliveiras, inclusive tem restaurante, bares, lanchonetes, tudo depende de água. E aí é uma situação que vem decorrente, não é algo que acontece uma vez no mês, acontece hoje, acontece, depois passa-se um tempo para acontecer novamente, é coisa que vem vindo e já fica assim, extremamente, não tem quem não se irrita com esse tipo de situação, porque a gente precisa dela. Claro, vai faltar água alguma vez? Claro que vai faltar. Quando falta água, energia não precisa nem falar, né? Que a CEMIG é estrela, top. Só que isso causa muito tumulto. E aí o pessoal me mandando, eu falei, né? Quem vai fazer o quê, né, numa situação dessa? Eu tenho que falar, porque eles me cobram, né? E por ser a voz deles, eu falo. Então, não adianta só colocar em rede social, eu não sei o que aconteceu, né? Eu não sou técnico, eu não trabalho no SAAI, não sei qual que foi o problema. O problema foi o transtorno que causou para a população, que ficou o dia inteirinho. E eu fico pensando, né, nas pessoas mesmo, nas mães que trabalham mesmo, e que chega sábado, né, às vezes trabalha sábado também, chega tarde, vai lavar uma roupa de semana inteira. É muito desgastante, né, chegar lá e não ter. Tem gente que tem caixa d'água, tem gente que não tem. Tem gente que tem reserva, tem gente que não tem. Então, eu acho que tem que ficar muito atento, né, e melhorar cada vez mais. Falar também da festa junina, né, da educação. Achei que foi um evento assim, maravilhoso, um evento familiar, onde tinha muitos jovens ali também. Você vê a alegria da população, um evento calmo, não vi nada assim de errado, não vi uma briga, graças a Deus, né? Muitas pessoas e as criançadas, os jovens, tudo se divertindo. Eu falo que é um evento que dá prazer de sair de casa para acompanhá-los. É muito bom poder participar. E parabenizar, Dirce, você, vereadora, pelo o seu projeto de mão dadas, que foi um sucesso. Fiquei sabendo que a fila estava parecendo fila de farmácia, fila de banco, né? Diz que o pessoal estava na esquina, virando ali, de tantas pessoas que deu aqui. Eu não pude participar naquele dia, pois eu tinha um compromisso, mas eu queria muito te dar os parabéns. Queria dar os parabéns também para a Ana Teixeira também, que vai fazer um feirão de emprego também na Praça Antônio Carlos, que está correndo atrás das empresas também. Eu acho que somar isso para a população é muito importante, porque a nossa vereança é para o povo, não é para nós, né? O nosso intuito é colaborar com a população, e é muito importante. O Cine vai estar participando também, vai estar para ser na segunda quinzena de setembro, e vai tirar carteira, né? vai fazer o currículo. Então, eu acho que é muito importante. E gostaria também de falar de uma servidora pública que não está mais, quinta-feira foi o último dia dela, que ela exerceu a função dela. Eu acompanhei ela desde o primeiro dia que ela entrou, que é a Kátia da farmácia. A Kátia, ela foi, assim, eu observava muito, a gente observa muito, né, as pessoas, do ser humano mesmo, e ela era muito assim, ela atribuía muito, e tinha amor no que fazia, fez com maestria, muito educada, muito receptiva, né? A gente tem, sim, que dar um olhar para quem faz e veste a camisa de verdade. E, diante disso, eu fiz até uma moção para ela nessa Casa Legislativa e gostaria de expressar o meu reconhecimento pelo trabalho prestado para a nossa sociedade
e reafirmo que o legado dela permanecerá com referência, zelo e competência no exercício da função pública que ela exerceu. Então, Kátia, eu sei que você está trilhando outro caminho, mas fica aqui o meu abraço, meu agradecimento em nome da população machadense. Sei que não é fácil estar como diretora da farmácia onde você estava. Sei que é um setor muito delicado, a pessoa chega, às vezes não tem a medicação, e você, às vezes, como diz, não é culpa sua, não é culpa de quem, do servidor, mas muitas pessoas não entendem, e a gente tem que engolir o sapo, engolir tudo, e abrir aquele sorriso, e você sempre fez isso com maestria, então parabéns. Gostaria também de falar para os servidores que estão aqui nessa casa hoje, que se depender de mim, projetos de vocês serão aprovados. São várias pessoas que estão aqui, é um coletivo, não é para uma pessoa esse projeto, não é para 2 nem 3, são para mais pessoas. Acredito muito no potencial de vocês, na seriedade do trabalho de vocês, pode contar comigo, que eu, como se diz, o meu voto vocês serão e terão da casa toda, eu acho. E a gente sabe que vocês trabalham com seriedade e isso é muito importante. Então, hoje a minha fala é essa. Muito obrigada. Vereador Juliano Pereira Campos. Boa noite a todos. Eu queria começar a minha fala aqui num tom de tristeza, gente. Nós pegamos, nossa cidade tem um orçamento de 200 e tantos milhões. Os cidadãos de Machado, as ruas, estão todas cheias de buraco. Eu tenho um companheiro, um amigo meu, que desde quando eu tinha 8, 10 anos, eu não estou conseguindo atender o telefone de vergonha dele. É o Ney do Claudianor. Ali no meio do quartel, entre a rua Curtume e aquela travessa do meio. Ele me liga todo dia. E o cara é amigo meu desde de criança. E eu estou ficando com vergonha dele. Porque eu não sei o que acontece. Nós tínhamos, da época do Dr. Jorge, um rolinho compressor, foi vendido. Leilão. Aí nós temos um rolo agora que tem até ar-condicionado. Rapaz, acho que o ar-condicionado deixou ele resfriado, deu um Covid nele, porque ele não trabalha. Isso me irrita, porque todo dia que você vai lá, o rolo está quebrado. Mas o do empresário machadense, que é da época do Dr. Jorge, quem conhece o Dr. Jorge sabe o que eu estou falando. Está funcionando, porque recebe R$290 a hora. O caminhão, que era pipa nosso, que era um Ford, com motor MWM, quem conhece sabe o que eu estou falando, foi vendido por R$17 mil por um empresário. Estava na Praça Antônio Carlos lavando a praça, pagando aluguel de uma coisa que era nosso. Aí me explica. Aí nós compramos um caminhão de massa asfáltica, quase R$1 milhão. Será que também agora vai esperar o caminhão para ir para o leilão, para aquele empresário lá e comprar o caminhão para ele poder trabalhar? E é um caminhão 2021. O Adriano está aí, sabe que é um dos melhores caminhões que a gente comprou. Não foi um caminhãozinho, foi um caminhão traçado, isso, assim, esse assado, do jeito que exigiu. O caminhão não trabalha. Vai lá, eu estou com vergonha lá na rua do Neito Claudionor. Vai no Jardim das Oliveiras, eu estou com vergonha, que eu tenho vários amigos lá, várias pessoas que confiam, e é meu amigo. Eu não estou tendo jeito de sair na rua. Eu estive na Vila Formosa, vai lá ver que jeito que dá aquilo. Aí eu peguei e conversei com o prefeito. Primeiro, nós municipalizamos a rodovia, veio R$3.710.000. Será que vai esperar? O projeto está comigo. Das outras faixas elevadas, perto do Vale do Café, onde as crianças descem para ir na escola Paulino Rigotti, lá dos funcionários, do Novo Mineiro. Será que vai esperar acontecer mais um acidente que aconteceu no Trevo? O prefeito falou, não, essa semana a gente vai fazer. Aí eu fico com vergonha, gente, porque é o seguinte... Se aquele funcionário que está na equipe do prefeito não quer trabalhar, troca. Porque é o seguinte, vem tudo aqui em cima dos vereadores. Eu conheço todos os vereadores daqui, vereadores do mandato passado, foi trocado vereadores bons nessa casa. Por quê? Porque ele pedia para um secretário, inclusive o secretário da época era o nosso vice-prefeito. Ele pegava, não atendia a gente direito, nada, a gente pedia, não fazia, e foi trocado os vereadores bons
Graças a Deus que entrou pessoas que estão suprindo a necessidade da população como vereadores. Não estou puxando para vocês, não, mas vocês são vereadores bons também. Vocês trabalham todo dia. Mas a gente está sofrendo e a população está sofrendo. Porque é o seguinte, não dão atenção para a população. Falei para o prefeito, prefeito, chama a tua equipe. O que não está produzindo, sai. Se você for colher café, se você não colher, você não vai receber. Então, infelizmente, se não quer trabalhar, pede para sair. Porque é o seguinte, senão vocês vão fazer, principalmente eu estou ficando doente. E não é por causa de doença de rua, não, eu estou ficando doente. Acho que eu vou entrar em depressão de ver tanta gente que não dá atenção para a população e recebendo salários bons. Porque tem pessoas que trabalham em firma aí, que ele passa a noite inteira e recebe R$ 1.600. E os cargos de confiança, R$ 1.600 é dinheiro de gorjeta lá, porque nenhum recebe R$ 1.600, é sempre o dobro de R$ 1.600. Gente, valoriza, porque nós não aguentamos mais ver a população ligar, principalmente, eles acham que é culpa do vereador. Ali está escrito legislativo. Lá em cima é executivo. O que significa executivo? Eles têm que executar. Você passa a mão num telefone e liga para eles, rapaz, falei a semana passada, aí me responderam. O cachorrinho do Ded que estava latindo na hora que o Canela estava aqui na tribuna, o vereador Canela, tem mais valor para eles que a gente. Custa atender a gente. Ô, gente, não estou puxando para o Rafael, não. Qualquer hora que você liga para o Rafael, pá. Você liga para o Rafael, pá. Você liga para o Antônio Ribeiro, tá, atende a gente na hora. Outra pessoa que me atende toda hora, rapaz, aquele, eu tiro o chapéu para ele também, o Camilo. Você liga para ele, tá. Eu ligo para o Peixinho, tá. Agora tem uns lá, rapaz, que eu acho que eles pensou que eles virou o rei. Vocês não são rei, não. Vou dizer para vocês que a vida da gente é curta, a gente tem que fazer o bem enquanto a gente tem condição de fazer. Não adianta nada depois que eu sair dessa tribuna, que eu não estiver vereador, mas eu querer defender o machadense. Infelizmente. Você sabe o que eu estou dizendo, né, Peixinho? A gente tem que defender enquanto está aqui. E quem me paga o meu salário é os machadenses. Então, gente, vamos trabalhar, ou senão vocês já pegam mais um caminhão, igualzinho pegaram uma máquina agora, patrol já colocaram no leilão, pegaram o secador, é uma vergonha que nunca funcionou, uma coisa que chegou zero, nunca funcionou. Pensa bem, gente. Isso aí é sacanagem. Isso aí não é brincadeira. E o que eu estou falando aqui, não adianta daqui a pouco ficar ligando para o Michael, não. Porque eu, se ligar, eu mostro os autos do Michael rindo ainda. Porque o Michael mesmo falou que já tem que tomar providência com essas pessoas. Porque o Michael, não estou defendendo que ele é meu amigo, não. O Michael está lá, foi reeleito como um dos melhores prefeitos de Machado, porque ele atende a gente. O prefeito me atende. E tem pessoas de cargo de confiança que você liga para ele. É a mesma coisa do cachorrinho. O cachorrinho do Débora tem mais valor, porque eles entram sem pedir, vai lendo. Eu estou ficando com vergonha. E sobre projeto, eu nunca votei projeto contra, só votei quando foi a municipalização que ia ter do Dom Pedro no ano passado. Se eu tivesse vindo aí votar contra de novo, mas eu não voto projeto contra. E tem vários empresários, tem um projeto de vocês aqui, meu voto vai ser sim, vocês podem contar com isso. Tem vários empresários que entrou nessa casa. Eu queria pedir para os vereadores olhar com carinho, porque o empresário que chega aqui dando uma contrapartida, tem empresário que está dando 300 mil, tem empresário que dá 200 mil, tem empresário que vai dar 800 mil. Esse dinheiro que ele está dando, na verdade, não é tão difícil para a gente gastar ele, mas para aquele empresário cumprir é difícil. Então vamos olhar com carinho, votar para esses empresários, vamos dar direito de desempregar o nosso povo de Machado. E agora, a minha fala por hoje é só, prefeito, vou te pedir mais uma vez, igualzinho eu já pedi para o senhor, não deixa de fazer essas faixas elevadas. Hoje, na rodoviária de novo, eu parei o carro, o outro veio de lado, quase pegou um rapaz lá. Porque essas faixas pintadas não é igualzinho uma faixa elevada. Faixa elevada, todos vão parar. Muito obrigado a todos. Ordem do dia. Peço ao assessor Daniel Vasconcelos que faça a leitura do número, do autor e da emenda de todos os projetos de lei que constam na pauta de hoje, em primeira votação. Projeto de lei complementar número 17, autoria do Executivo, que altera a lei complementar número 81,
de 3 de fevereiro de 2012, que institui o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores Públicos do município de Machado, Estado de Minas Gerais, PCCRSP, lotados no Poder Executivo, e Fundo Municipal de Saúde e da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 18, autoria do Executivo, que altera a Lei Complementar número 81, de 3 de fevereiro de 2012, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores Públicos do município de Machado, Estado de Minas Gerais, PCCRSP, lotados no Poder Executivo e Fundo Municipal de Saúde e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 167, autoria do Executivo, que dispõe sobre a doação com encargos de imóvel público com área total de 300,01 metros quadrados à empresa CCR Engenharia e Consultoria Limitada e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 177, autoria do Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial por cancelamento de dotação para a utilização dos recursos provenientes da portaria número 2.983, de 11 de novembro de 2019 e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 178, autoria do Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial por cancelamento de dotação para a utilização dos recursos provenientes da portaria número 6.464, de 30 de dezembro de 2024, e da outras providências. Projetos de única votação. Projeto de Decreto Legislativo número 25, autoria do vereador Paulo Sérgio Teodoro Paulinho da Ambulância, que concede título honorário de cidadão machadense. E o Projeto de Decreto Legislativo número 26, autoria do vereador Erivelto Ângelo dos Santos, que concede título honorário de cidadã machadense. Eu vou dar só uma pausa aqui. Queria chamar o Otávio, por favor. Não, vamos fazer direitinho. Quer Otávio? Quer a cédula para poder votar? Não tá dando primeira entrada? Vou continuar aqui sobre questões dos projetos e a cédula chegando, a gente vota depois, pode ser? Só para não os ouvintes estarem nos ouvindo nesse momento, não ficar perdido na reunião, ok? As comissões permanentes já manifestaram favoravelmente aos projetos de lei constando na pauta desta noite. Ressalto ainda que a Comissão de Justiça e Legislação solicitou a dispensa do interstício regimental para todos os projetos em primeira votação. Sendo assim, coloco o pedido de dispensa em discussão. É só para poder deixar assim um pouco, eu acho interessante comentar aqui, a dispensa regimental do interstício é que não tem a segunda votação, é tudo votado na primeira votação, ok? Aí teve esse pedido, foi aprovado e a gente vai votar em única votação. Aí já vai para a sanção, vamos fazer os trâmites aqui administrativos na Câmara, depois vai para o prefeito já sancionar. Ok? Sendo assim, coloco os pedidos de dispensa em discussão. Em votação. Os vereadores, se for favorável, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Coloco todos os projetos em primeira discussão. Pois não, vereadora Ana. Pela ordem, senhor presidente. Só queria falar aqui sobre o projeto de lei complementar 17 e o de lei complementar 18, né, que fala sobre a remuneração dos servidores, que eu sou super a favor. A gente tem que sempre valorizar o nosso funcionário público. É vocês que movem Machado, sem vocês a gente não ia conseguir fazer nada aqui em Machado. Então, contem sempre comigo. Se vocês precisarem, eu estou às ordens aqui. Mais alguém? Vereadora Laudiceia, depois Paulinho da Ambulância. Pois não, o vereador está com a palavra, Laudiceia. Eu vou comentar sobre o projeto de lei complementar número 17. Esse projeto é muito importante, né? Porque ele está incluindo o mestrado no plano de cargos e carreira para progressão vertical.
Então, ele incentiva o estudo, o aperfeiçoamento, a capacitação, além de valorizar ainda mais esses servidores, os servidores públicos. Então, com muita satisfação, eu voto favorável a esse projeto hoje. Obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador Paulinho da Ambulância. Senhor presidente, essa é igual a vereadora já comentou aqui, é sobre uma progressão vertical, né, de curso de mestrado, e que vai entrar em vigor em 2029. Então, eu sou favorável porque esse projeto para a gente administrativo e fiscal, então eu sou favorável e eu acho que está no caminho, isso mesmo. Incentivar os nossos funcionários a estar adquirindo mais conhecimento. Mais alguém? Adriano, desculpa, Adriano, o vereador Ivanisto pediu primeiro aqui, depois eu voto na senhora. Pela ordem. Quanto ao projeto de lei complementar 17, eu vou votar a favor, sim. Estou votando com muita responsabilidade, com muita convicção, né? Torço muito para vocês. Isso é muito importante, porque vão buscar mais conhecimento e eu acho que o servidor público merece. Então, meu carinho e respeito com vocês, meu voto é favorável. Vereadora Adriana Lemos. Eu também queria falar com vocês. Sou servidora pública estadual. Sou a favor da isonomia, né, salarial e voto a favor. E que Deus abençoe cada um, cada um aqui. Vereador Elivelton Ângelo. Senhor presidente, obrigado. São alguns projetos, mas como os colegas estão falando, vou citar aqui 2 projetos que estão aqui para votação agora. O 18, Lei Complementar 18, que é uma demanda já de algum tempo do CRAS sobre a criação, a inclusão do artesão, que já há um tempo aguardando essa questão, já foi até discutida aqui, mas agora veio em projeto de lei. Sim. E cito, senhor presidente, o 17, que os colegas já falaram, alguns servidores estão aqui, e tem o início previsto para 2029, mas, obviamente, todos os vereadores serão favoráveis, e alguns servidores tinham, de repente, dúvida, e com certeza essa casa, de forma unânime, não ia deixar de aprovar um projeto desse por justiça, né, e por mérito de cada um dos servidores. E como outros falaram na tribuna, não deu tempo, possa ser estendido em breve também essa situação para os colegas aqui dessa casa. Então, obviamente, meu voto será favorável nesse e nos demais projetos que estão aqui na ordem do dia dessa noite, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Elivelton. Alguém mais? Eu queria usar a palavra aqui também, me permita. Foi falado na tribuna sobre a questão da mesma situação sobre os funcionários aqui da Câmara. A mesa diretora, através da presidência, ela jamais vai negar alguma coisa que esteja ao alcance para poder contribuir com os servidores. Aqui até acho que nós temos os melhores servidores aqui da Câmara, entendeu? Sempre nós contamos com eles, seja em qualquer hora. Então jamais, já foi feito, já deu ok, já deferi, a mesa já deferiu, e quanto antes vai dar entrada também nessa casa para a gente estar votando. Tá bom? Para a gente votar, tá bom? E eu também, não necessito votar, mas se fosse preciso, eu votaria, evidentemente, favorável aos 2 projetos. Aliás, aos demais projetos. Coloco em votação, em primeira votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Coloco todos os projetos em segunda discussão. Pois não, vereador Canela. Senhor presidente, gostaria também de ressaltar, de falar desses projetos tão importantes para a nossa cidade, para os nossos servidores. Falar aqui também do projeto 167, na qual o Renato estava aí semana passada. Ele vem batalhando há muito tempo, que é a CCR Engenharia, É um empresário machadense, então eu tenho o maior prazer de votar, de votar isso para que ele receba logo esse espaço para ele poder trabalhar. O Renato vem trabalhando aí no ramo da construção civil há muito tempo, pagando aluguel, e agora ele vai ter seu espaço aí para poder progredir muito mais ainda, desenvolver sua empresa. Então, parabéns, Renato, que você continue aí fazendo boas obras aí para o nosso município e para o nosso estado também.
Projeto 17, né, dos servidores públicos, já falei, já comentei, sou favorável, né? Eu acho que quanto mais o servidor busca se inteirar, né, acompanhar as leis dos nossos municípios, desenvolver, quem vai ganhar muito com isso é a nossa cidade, né? Eu sempre refiro aí, né, a Odete, né, a minha amiga Odete, passei com ela na prefeitura, sei o tamanho da Miriam, né, que está aí também, há quantos anos no município, né? Vanessa, pessoal que está lá, as meninas aí, Amanda, né, que está sempre aí buscando, né, se informar e cada vez mais poder, né, responder os nossos machadenses com mais eficácia, com mais sabedoria. Então, parabéns a todos vocês, né, e vamos torcer para que a nossa cidade cada vez melhore ainda, cada vez mais. Em segunda discussão ainda do projeto, vereador Paulinho da Ambulância. Senhor presidente, aqui sobre o projeto 18, que é para criar o cargo de artesão, né, lá para o CAPS, 18, né, o CAPS, e ela precisa colocar mais essa função lá, porque assim exige o governo para poder estar conseguindo mais verba e se não tiver esse artesão lá, então acaba perdendo verba. Então isso é uma grande valia aí para o nosso município. Ainda em segunda discussão, também vou deixar aqui na segunda discussão, não consegui falar na primeira discussão. Nós gostaríamos, não só eu acho que é o coletivo, que a Câmara toda gostaria de todos os servidores, tanto confiança quanto concursados, pudessem ter um olhar diferente para poder mandar para a Câmara, e a Câmara nunca vai deixar de votar, eu tenho certeza disso, que como já falaram aqui, são eles que fazem a coisa andar. Sobre a questão dos cargos de confiança, quem não está a fim de trabalhar, a mesma caneta que contrata, ela manda embora. E a substituição é sempre bem-vinda, ok? Essa é a minha posição. Então, sou totalmente favorável. Coloca em segunda votação. Os vereadores, se for favorável, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Peço à secretária Ivanise, vereadora, primeira secretária, que faça a contagem das cédulas de votação dos projetos de decreto legislativo do ano de 2025. Decreto legislativo número 25 do ano 2025. E de 26 do ano 2025 também. Senhor presidente, foram 13 votos favoráveis para o projeto 25 e para o projeto decreto 26. Então foi em unanimidade. Todos foram votados. Após aprovado, peço ao assessor Daniel, por favor, que faça a leitura dos projetos número 25 e 26, que acabou de ser votado por 13 votos cada um deles. Projeto de decreto legislativo número 25, autoria vereador Paulo Sérgio Teodoro Paulinho da Ambulância, que concede título honorário de cidadão machadense ao pastor Jeremias Aguiar dos Santos. Projeto de decreto número 26, autoria vereador Erivelto Ângelo dos Santos, que concede título honorário de cidadã machadense à senhora Celina Aparecida Castro Bottazini. Ok. Essa presidência gostaria muito de cumprimentar todos os vereadores. Eu sempre tenho falado. A mesa vai fazer dessa gestão, pelo menos no ano, eu tenho certeza os outros anos que eu tiver outra presidência, vai fazer uma Câmara diferenciada. Sempre usando a imparcialidade para poder conduzir os trabalhos na Câmara. Visando o bem melhor para a população. Esse é o nosso objetivo. Cada um de vocês está de parabéns por tudo que está fazendo. Fica aqui meu reconhecimento. Sobre as bênçãos de Deus e das leis que regem o país, declaro encerrada essa reunião. Que Deus abençoe e boa noite a todos.